plataforma aqui na frente hoje está composta pela nossa irmã Caliandra, eu sou a Luciana, e nós temos aqui no centro o nosso irmão Nadson. Ele é lá da Igreja Central de Cabo Frio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em nossa igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa usá-lo grandemente hoje. Bom dia, irmãos. Gostaria de fazer uma pergunta antes de chamar a Zezé para vir cantar. Se você tivesse a oportunidade de pedir algo para o Senhor, o que você pediria? Acho que muitas coisas se passam na cabeça, não é verdade? Só que o salmista Davi, lá em Salmos 27, versículo 4, diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e eu procuro, que eu possa o quê? Viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, se você tivesse a oportunidade de pedir algo para o Senhor, o que você pediria agora? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que nesse momento, pode vir, Zezé. Que nesse momento, quando Zezé estiver louvando o nome do Senhor, que você possa realmente contemplar a bondade de Deus e procurar as orientações através do louvor e logo mais através da mensagem. Que Deus possa nos abençoar. Esse hino toda a igreja sabe. Então, aqueles que se sentirem à vontade, pode cantar também. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso, Ele é por mim. Extravagante, infinito, Ele é por ti. Todo o mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. Do eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrego-se para sofrer. Por amor transforma-me um novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já fiz não vão compreender, não sabe descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer no meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. Do eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrego assim para sofrer. Por amor conforme um
junto ao teu coração, eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor eliminar, tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. Do eterno amor morreu na cruz pra viver completa eternamente em mim. Por amor transforma-me, por amor transforma-me um novo ser, incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração, eu não sei te explicar. Feliz sábado, igreja! Deus seja louvado, que bom que você está aqui nesta manhã, começando um novo trimestre para a glória de Jesus, e de maneira especial hoje é o sábado de evangelismo, e que bom nós podemos iniciarmos um novo trimestre com essa mentalidade e responsabilidade. Nós estamos aqui não somente para estarmos juntos em família e também adorando a Deus, nós temos que torná-lo conhecido. E esse é o objetivo do evangelismo. Evangelismo é pregar o evangelho. Isso você sabe. Porém, algo importante a se pensar. Porque muitas das vezes, por mais que nós falemos do amor de Jesus, anunciemos as boas novas de salvação, parece que não há resultados. Parece que não há efeitos. Você já parou para refletir um pouco a respeito disso? Quando você fala para, de repente, um familiar que está afastado, para uma pessoa que você ama, que ela até ouve a respeito de Jesus e diz que é uma mensagem agradável, mas não parece surtir efeito, não parece que essa mensagem de salvação, vida eterna, ressurreição, volta de Jesus, parece que não alcança os corações. Ou também, ao olharmos para dentro da igreja, por mais que nós também falemos do amor, da graça de Deus, nós infelizmente observemos um contexto em todo o geral, não uma igreja específica, mas em todo um contexto adventista, a gente parece que também observa uma frieza, uma comodidade com essa mensagem que deveria queimar em nosso coração. Porque a gente vê que as pessoas estão vibrando pelo seu time do coração, estão empolgadas a partilhar as notícias do seu político, estão empolgadas com outros assuntos, seja filmes, séries e assuntos que estão aí nas redes sociais bombando. Mas por que quando a gente fala das boas novas do Evangelho, parece que a gente se acomoda, parece que essa mensagem não mais queima em nosso coração? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o povo de Deus? Esse Deus que fez maravilhas, parece que Ele não está mais resplandecendo na nossa face. Embora sejamos comuns, pessoas comuns, é necessário que as pessoas vejam algo de diferente em nós. E esse algo de diferente em nós é a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo revelado em nós que nos torna diferentes. Embora comuns, trabalhadores, pais, mães, filhos, amigos, colegas, nossa vida precisa manifestar algo a mais. Nós não estamos aqui tão somente para trabalhar, para se cansar, para realizar, para experiências. Nós estamos aqui nos preparando para a vida eterna ao lado de Jesus. E ao nos prepararmos, também temos a missão de preparar outras pessoas. Só que muitas das vezes a gente cai nessa frustração de, infelizmente, não ver o fruto do trabalho do evangelismo.
E nesta manhã, eu quero refletir com você a respeito desse assunto, a respeito do Espírito Santo, porque para que o evangelismo tenha sucesso, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o evangelismo ele se torna apenas uma mensagem comunicada esporadicamente e se torna uma mensagem comum. Assim como você dá uma notícia a respeito de algo que aconteceu no tempo, de uma notícia de guerra, uma notícia política, algo que aconteceu na cidade, um acidente, sabe? E depois passa. Mas para que o evangelismo, essa mensagem continue inflamando, continue queimando no coração das pessoas, e principalmente nos nossos, naqueles que estão aqui, dentro da casa de Deus, nós precisamos despertar quanto à necessidade do Espírito Santo. Se eu e você temos falhado ou temos nos frustrado, é porque tem faltado atitude nossa em buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós nunca veremos o fruto do nosso trabalho. Por mais que cada ano passe, entreguemos livros, por mais que nós entreguemos folhetos, por mais que participemos dos 10 dias de oração, 10 horas de jejum, da semana de oração do Ministério da Mulher, da semana do Calvário, semana de oração jovem, semana da primavera, Natal, nós só verdadeiramente veremos o fruto do trabalho, e eu tenho certeza que é o que você almeja como eu, somente com o Espírito Santo. E a gente olha na história, por isso pega a sua Bíblia, Atos capítulo 2, porque ali está a receita. Nós olhamos na história que Jesus preparou os discípulos para esse momento. Quando Cristo, ao se despedir dos discípulos, ali antes da crucifixão, falando que o Consolador estaria com eles, e depois da sua ressurreição, ele diz que, olha, tudo bem que vocês entenderam a mensagem, que agora o mundo precisa saber das boas novas do Evangelho, uma coisa precisa ser feita antes. Não saiam agora, vocês precisam antes permanecer em Jerusalém, como nós vemos ali em Atos capítulo 1, esse diálogo. E aí então eles atendem essa ordem de Cristo, e aí tudo começa a fluir. A mensagem do advento começa a ser partilhada. Livro de Atos, capítulo 2, verso 37 e 38. Amém? Abra sua Bíblia, abra seu smartphone, por favor, acompanhe. É importante para que a palavra de Deus fale ao seu coração. Não somente ouça, mas também alimente-se ao vislumbrar a palavra de Deus. Atos, capítulo 2. Convido você mais uma vez a fechar os teus olhos. Maravilhoso Deus, a Ti toda honra, glória e louvor. A Tua igreja está em Tua casa com a Tua presença. Obrigado porque o Senhor já está trabalhando em nossa vida, nos fazendo refletir, nos dando descanso, nos dando força para continuar. E agora a Tua palavra viva está aberta. Por isso, abra também os nossos corações, que o Espírito Santo se mova em nosso meio. Que o Senhor fale poderosamente, ó Deus, a cada um de nós e também através de nós, para que as pessoas conheçam o Deus que nós servimos. Por favor, ó Deus, realiza a Tua maravilhosa obra. Em nome de Jesus. Amém. A chuva serôdia é o momento em que nós aguardamos nos nossos dias em preparação para o grande movimento, o grande mover do Espírito, para que as pessoas se preparem para então a volta de Jesus. Nós entendemos isso. Assim como foi nos discípulos, que entendemos ali a chuva temporânea, aquele contexto, para que também o Evangelho fosse disseminado, esperamos que isso se repita nos nossos dias. Mas para que isso se repita em nossos dias, existem condições. E por vivermos tão automaticamente na nossa caminhada de fé, na nossa vida religiosa, acabamos perdendo alguns pontos essenciais. E aqui, quando os discípulos começam a pregar as boas novas de salvação, depois que o Espírito Santo se manifesta de maneira grandiosa e poderosa, nós vemos aqui a transformação, o resultado do evangelismo.
Atos capítulo 2, 37 e 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aqui os discípulos estavam testemunhando a respeito de Cristo. Quando o fogo do Espírito se manifesta na vida dos discípulos, aquilo causa uma comoção grandiosa. Eles não veem simplesmente mais um grupo de pessoas se reunindo, eles veem a glória de Deus sendo manifestada na vida daqueles homens, e isso causa espanto. E aqueles homens então começam a anunciar as boas novas do Evangelho, e essa mensagem começa a então inflamar os corações. As pessoas que tinham ali a sua rotina, a sua vida, começaram então a ouvir a respeito de que alguém havia morrido por eles, que eles eram amados, que havia um Deus que havia se revelado, que Jesus havia pagado o preço do pecado e que eles precisavam conhecer esse Cristo para que eles saíssem da condição de morte. Essa mensagem começou a adentrar aos corações, começou a queimar as vidas, e assim, ao ouvirem essa mensagem, diz o texto, compungiu-se-lhe o coração. Eles ficaram tão envergonhados, tão impactados, que eles pensaram: e agora? Depois de ouvir isso, e agora? E aí eles dão uma boa notícia: olha, se arrependam, creiam em Jesus. E para que isso aconteça nos nossos dias, para que as pessoas também sejam tocadas por essa verdade, sejam sensibilizadas a respeito da vida, morte, ressurreição e volta de Jesus, o que está faltando para que, assim como aconteceu com os discípulos, aconteça em nossos dias? Para que você, meu amado, visualize isso, experiencie isso. O que está faltando? As condições para que a chuva serôdia aconteça em nossos dias, como nós aguardamos, vem primeiramente da necessidade de oração. Para que eu e você tenhamos o Espírito Santo em nossa vida e sejamos cheios dele, necessitamos de orar. E embora você saiba disso, você precisa refletir uma coisa: quando Cristo deu a ordem para eles permanecerem no templo, buscando o Espírito Santo, eles ficaram buscando até quando? Até receber. Por mais que nós olhemos ali, foram 10 dias que eles clamaram, buscaram, eles buscaram até receber. E aqui está o grande diferencial de nós hoje. Nós somos imediatistas. Nós queremos que Deus ele se revele numa vigília, numa semana de oração, num encontro. Nós não queremos ter uma vida de clamor e clamar até receber. E é isso que tem faltado, e esse é o grande problema da nossa realidade de hoje. O motivo de eu e você, de repente, não estarmos vendo grandes moveres de Deus, é porque nós não estamos cumprindo essa primeira condição simples: orar até receber. Nós precisamos voltar a orar como já oramos alguma vez, a orar com fervor, a orar diariamente, a orar intensamente. Nós, infelizmente, resumimos a nossa oração apenas a pedido e gratidão, quando não se torna uma reza: vida e saúde. Agradeço pela vida e pela saúde, peço pela vida e pela saúde. Precisamos clamar pelo Espírito, de maneira objetiva: Deus, dá-me o Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser um homem cheio do Espírito Santo, eu preciso ser uma mulher cheia do Espírito Santo, eu preciso que a minha igreja seja cheia do Espírito Santo. Eis a nossa necessidade de orar individualmente e orar como igreja. Só que infelizmente muitos de nós, quando se trata de reunião de oração, nós não queremos participar. Nos cultos de quarta-feira, as pessoas não vêm orar. Cedo de manhã, antes de ir trabalhar, as pessoas não dedicam tempo para orar. Na semana de oração, poucos realmente se envolvem para orar. Eis o nosso problema.
Percebe? Não existe nada de novo. É o nosso velho arroz com feijão espiritual. E exatamente porque você não cumpre essa primeira necessidade, primeira condição, que você se frustra. E você pensa: Senhor, por que o meu cônjuge ainda não foi convertido? Senhor, por que o meu filho não voltou para casa? Pai, por que eu não consigo pregar o evangelho para os meus colegas de trabalho? Deus, por que eu entrego o livro, falo de Jesus e parece que as pessoas continuam tão diferentes? Porque falta poder. Porque falta o Espírito Santo na sua vida. Mas de maneira que ele transborde, porque ele está atuando em nós. Ele está em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas o poder, como Cristo fala com os discípulos, tem que buscar, tem que clamar. Meu amado, 2 minutos de oração não será suficiente para o Espírito Santo ser derramado sobre a sua vida. Apenas um evento da igreja não será suficiente para você ser cheio do Espírito Santo. Eis a necessidade de orar. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você passou orando nessa semana? A cada dia você conseguiu dedicar pelo menos 10 minutos orando? Infelizmente para muitos isso é muito. Nossa, 10 minutos falando com Deus, não sei nem o que falar. Porque falta intimidade. Mas é necessário começar. Comece com 2 minutos. Faça um voto com Deus, coloca um alarme, ora 2 minutos todos os dias, aprenda a orar, depois vai crescer para 5 minutos, depois para 10, depois 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Tenha esse contato com Deus, desenvolva esse relacionamento com Deus. Enquanto você não orar, enquanto você não se relacionar com Deus, enquanto essa condição não for cumprida, o Espírito Santo não será derramado sobre a sua vida. Você poderá ver sendo derramado na vida de outras pessoas, mas na sua própria vida, enquanto você não orar, não vai acontecer. Precisamos orar. Orar, continuar orando até orar de verdade, para que o Espírito Santo seja derramado em nossas vidas. E enquanto orarmos, nós necessitamos também pedir o poder e a unção de Deus. Sabe, o ministério da oração é o ministério do anonimato, ninguém vê. Se você observar bem, você conhece pessoas que são famosas por pregar, você conhece pessoas que são famosas por cantar, e está tudo certo. Mas você conhece um homem ou uma mulher que é famoso por orar? Alguém aqui conhece? Eu conheço um irmão que, 6 horas de oração, joelho no chão. Conhece? Glórias a Jesus por isso. Mas percebe, é quase que raro a gente falar, aquele ou aquela é um homem ou uma mulher de oração. Eu sei que aquela pessoa ora, que aquela pessoa passa tempo com Deus. É difícil nós vermos isso. E nós precisamos nos tornar esse tipo de pessoa. Pessoas que não somente falam a respeito de Deus, que não somente conhecem a teologia, mas pessoas que têm contato com Deus. A nossa vida precisa ser diferente nesse ponto, que as pessoas olhem para nós. Ele não é apenas alguém que fala de Jesus. A vida dele manifesta algo mais próximo do que simplesmente falar. Eu vejo no semblante dele alguém que passa tempo com Jesus e não só fala de Jesus. É isso que precisa ser revelado em nossa vida. Eis a nossa necessidade ao clamarmos, meus amados irmãos. Oração, passar tempo com Deus, clamar pela presença, clamar pela glória, para que isso resplandeça no nosso rosto, para que isso seja visível. Percebe? O próprio Cristo falou, vocês são a luz do mundo. As pessoas precisam ver as suas boas obras. As pessoas já ouviram a respeito da mensagem da igreja, mas elas precisam ver. E o que elas vão ver? O Espírito Santo em mim e em você. Eis a necessidade de você orar. Você tem muitas coisas para orar. A terceira condição é exatamente a santificação, percebe? A gente se resume tanto a vida e saúde que a gente esquece de orar por outras coisas. Porque o Espírito Santo não pode te encher se você estiver cheio de alguma outra coisa. Deus, ele não divide lugar na sua vida. E Deus também, ele não força entrar na sua vida. Então, se existe alguma coisa, algum pecado, alguma atitude, algum gosto, Deus, ele não vai entrar ali. Você primeiro precisa se derramar e confessar, Deus, eu ainda sou orgulhoso, eu ainda sou impuro, ainda sou egoísta, ainda amo dinheiro, ainda sou avarento, ainda gosto de mentir.
tem um problema com finanças, é alguma área da sua vida. A oração, ela serve para te limpar nesse processo, de você se derramar. Deus, eu ainda não consigo ser cheio do Espírito Santo, porque eu ainda sei que tem esse problema aqui. E enquanto houver esse problema aqui, o Espírito Santo não poderá tomar lugar na minha vida. Então, além de você orar mais, orar pelo poder de Deus, você também precisa pedir: Deus, eu preciso ser esvaziado, eu preciso ser santificado. Porque se você não for santificado e o Espírito Santo de repente se manifestar na sua vida, o resultado disso seria escândalo. Imagina alguém falar: eis ali um homem, uma mulher de Deus, que tal, e faz, mas adultério, mentiroso, desonesto. Percebe que desonra para o nome de Deus? É por isso que o Espírito Santo não pode ser derramado de plenitude na minha e na sua vida, se essas condições não forem cumpridas. Precisamos orar mais, precisamos confessar mais, precisamos fazer uma avaliação pessoal. E aqui a gente partindo para a quarta condição, para que recebamos o poder do alto, também existe um outro ponto: a união. A Titi White, ela diz que o Espírito Santo só foi derramado sobre os discípulos quando todos entenderam que todos eram iguais diante de Deus, que a missão era igual para todos e a responsabilidade era uma só. Percebe? Enquanto eles estavam com Cristo, eles ficavam ali: Senhor, quem é o maior? Quem que vai aparecer mais? Quem que pode mais? Quem que vai estar à sua direita? Quem que vai estar à sua esquerda? Tinha essa competição. Infelizmente hoje há muitas pessoas na igreja que olham para os cargos da igreja, olham para a igreja como se fosse uma hierarquia, como se, esse é mais importante do que aquele, esse é menor do que aquele. Meus amados irmãos, todos nós somos um corpo só. Assim como você não arrancaria o seu braço, também não arrancaria o seu dedo, porque tudo é importante no seu corpo. Na presença de Deus, no corpo de Cristo, todos nós somos iguais. E infelizmente há muita desunião ainda no meio do povo de Deus. Eu quero fazer assim, mas ele quer fazer assado. Eu quero fazer nesse tempo, ele quer fazer no outro. Porque alguém está querendo puxar o meu tapete. Infelizmente existe esse orgulho. Porque eu quero ser aplaudido, eu quero ser elogiado, eu quero ser reconhecido, eu quero que o meu departamento apareça. Enquanto houver esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento nutrido em nosso coração, o Espírito Santo não pode atuar, porque ainda existe divisão. Olhe para dentro de si, o que precisa mudar, a quem você precisa se desculpar, a quem você precisa conceder o perdão. Enquanto nós não formos unidos como igreja, o Espírito Santo não poderá ser derramado. É uma grande condição, a igreja precisa estar unida. Percebe? 120 pessoas estavam reunidas clamando pelo Espírito Santo, e todos tinham um objetivo só: serem cheios do Espírito Santo. Enquanto na igreja um tiver o objetivo de orar, o outro de aparecer, o outro de arrecadar e o outro de fazer alguma outra forma, de só esquentar banco, enquanto houver essa diferença de objetivo, o Espírito Santo não poderá agir de maneira plena no meio do seu povo, porque nem todos ainda estão envolvidos na missão, nem todos ainda querem salvação, nem todos ainda estão se santificando, nem todos ainda estão se preparando para o céu. Eis o grande problema. E agora você precisa fazer uma autoanálise: será que o Espírito Santo não está sendo derramado por minha causa? Será que é por causa de mim? Porque eu ainda sou orgulhoso, vaidoso, porque eu quero aparecer, porque sou cabeça dura, porque eu sei mais, porque eu tenho mais tempo de igreja? Olhe para dentro de si. De repente você necessite: Deus, quebra o meu orgulho, Senhor, me coloque aos teus pés. De repente eu não tenho entendido isso ainda, porque muitas das vezes a gente olha assim: o problema é o meu próximo, mas você também é o próximo de alguém. Às vezes você nem sabe, você é um problema na vida de alguém, e você causa desunião, e o corpo desunido não pode ser cheio do Espírito Santo. E juntamente com isso, eis a quinta condição para recebermos o Espírito Santo: a entrega total. Muitos de nós ainda não nos entregamos totalmente. Entregar-se totalmente não é somente batizar, porque a gente sabe que o batismo não é o fim. Não é simplesmente: olha, me batizei e está tudo certo.
porque o processo de santificação é toda a vida. Mas infelizmente muitos de nós ainda tem áreas que a gente não entregou. Ainda tem área no tempo, ainda tem área no templo, no talento, no tesouro. Alguma área de toda a nossa vida. Há muitos de nós ainda que estamos ali acariciando alguma coisa, porque o pecado ele é prazeroso. A maldição do pecado é essa, ela nos dá gosto, mas nos afasta de Deus e nos impede de sermos cheios dele. Olhe para dentro de si o que ainda não foi arrancado. A própria palavra expressa isso, arrancar, porque é algo difícil, algo que precisa ser arrancado, cortado, tirado fora, que exige força, que exige renúncia. O que ainda está nos seus olhos que você ainda não arrancou? O que ainda se passa na sua mente que você ainda não arrancou? O que você ainda tem na sua casa que você não jogou fora? O que ainda há, meu amado irmão, que está te impedindo de ser totalmente de Deus? Porque você, pai, olha, as minhas mãos, os meus recursos são teus, mas olha, o meu coração não. Senhor, tudo é teu, mas os meus pés... Senhor, a minha família é tua, mas o meu celular, sabe? Existe alguma coisa que ainda precisa ser entregue. Você precisa realizar essa entrega. Todas as vezes que orar a Deus e reconhecer. Talvez tenha áreas que você nem tenha ciência, que você controla. Peça que o Espírito Santo te ilumine. Aonde, Pai, falta entrega na minha vida? Aonde não é totalmente teu? A condição para recebermos o Espírito Santo é essa, a necessidade da oração, da unção, da santificação, da união e entrega total. Essas são as condições. Somente cumprindo essas condições, veremos o resultado do mover do Espírito Santo. Quando tudo isso na sua vida acontecer, meu amado irmão, você verá isso que aconteceu aqui em Atos capítulo 2, 37, 38, na sua vida. Você verá as pessoas que você ama se arrependendo. Você verá as pessoas que você ama voltando para Cristo Jesus. Você verá as pessoas que quando você falar da graça de Cristo, elas serão constrangidas por esse amor e se sentirão atraídas a Cristo. Esse será o resultado. O objetivo da chuva serôdia é testemunhar a respeito da volta de Jesus. Quando nós cumprimos essas condições, nós passamos então para o objetivo. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Além de preparar o mundo para a volta de Jesus, para testemunho. Porque sem Ele, nós continuaremos vivendo o evangelismo que temos vivido, frustrado, sem resultado, infrutífero, monótono, repetitivo. O segundo ponto é converter pessoas. O terceiro ponto é reavivamento e reforma, aonde na sua vida ainda não melhorou. A gente ouve sempre sobre esse assunto, reavivamento e reforma. Parece que nada muda, ainda continuamos assistindo as mesmas coisas que não nos edificam, ouvindo as mesmas coisas que não acrescentam em nada, consumindo os mesmos conteúdos tolos que não nos acrescentam conhecimento na fé. Continuamos nos alimentando de forma errada, fazendo que a nossa mente se torne débil. Não houve reforma e não há reavivamento. O Espírito Santo vem para me convencer, vem para convencer você e converter a mim e a você assim, para mudar, para ter uma mudança radical, para que isso seja claro, seja visível. Eis aí alguém diferente, eis aí um cristão, eis aí um seguidor de Cristo, eis aí alguém que brilha Jesus, alguém que manifesta o céu. Esse é o objetivo do Espírito Santo, da chuva serôdia sobre a nossa vida. Também nos preparar, porque sabemos que com o passar do tempo, quando nós estudamos a escatologia, as coisas vão piorar. Você vê as notícias, a corrupção na política, as guerras no mundo, cada vez mais a liberdade sendo diminuída, sendo cercada, reduzida. E chegará um momento, como a palavra fala, que passaremos por uma angústia profunda. De repente não poderemos mais congregar,
De repente não poderemos mais falar do amor de Jesus, não teremos liberdade de expressão, será angustioso, seremos limitados. E o Espírito Santo estará nesse momento com aqueles que o buscaram, para que essas pessoas possam suportar nesse tempo. Caso ao contrário, as pessoas vão abandonar a fé. E se agora que você tem oportunidade para buscar e você não busca, pensas mesmo que você vai buscar no dia que você for proibido? Não vai. Se agora que temos oportunidade e não aproveitamos, não será quando for proibido que você vai se tornar um homem ou mulher de oração, que você vai começar a ler a Bíblia todos os dias. Não vai. O resultado do futuro está condicionado à minha atividade no presente, de como eu me relaciono com o Espírito Santo, de como eu o busco. E a mensagem então que nós proclamamos em Apocalipse 14, temei a Deus e dá-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo. Essa mensagem será finalmente dissipada e completada a todo mundo com a chuva serôdia. Somente com o Espírito Santo. É um próprio milagre. Você já parou para observar? Porque quando a gente fala de escatologia, o que falta para Jesus voltar? A gente vê ali em Mateus capítulo 24, verso 14, será pregado esse evangelho a todo mundo, e então virá o fim. Mas já parou para pensar, como que isso pode acontecer? Porque cada dia nasce gente. Cada dia religiões crescem. Já observou o crescimento religioso dos muçulmanos? A descrença também é crescente. Percebe? Como que o evangelho vai alcançar todo mundo, 100% de 8 bilhões, e aí todo mundo ouviu falar uma parte do evangelho, e então Cristo volta. Como isso pode acontecer? Somente pelo poder de Deus. Somente pelo poder dele. Mas se eu e você não buscamos o poder dele, quando que isso vai acontecer? Quando que nós veremos isso? Eis o problema. Meus amados irmãos, os efeitos do reavivamento, ao sermos cheios do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, mantenha ela aberta. Atos capítulo 2, verso 46 ao 47. Atos capítulo 2, 46 ao 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu amado irmão, você não sente falta de ver a igreja enchendo de pessoas? Você não sente falta de ver pessoas se lançando aos pés de Jesus? Você não sente falta de ver pessoas dizendo, eu quero a Cristo? Você não sente falta de ver pessoas interessadas em estudar a Bíblia? Você não celebra quando alguém desce as águas? O maior milagre é a salvação de uma vida. A salvação das pessoas que você ama, das pessoas que você quer ver no céu. Mas isso só será efetivo quando você for cheio do Espírito Santo. O evangelismo só terá resultado frutífero quando você for um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Mas o que precisa mudar na sua vida? Esta manhã você precisa pensar um pouquinho. Não saímos daqui mais uma vez, olha, ouvir uma pregação sobre evangelismo, o Nadson pregou, amém. Não, você precisa entender, Deus, eu quero salvar a minha família, ou você não quer salvar a sua família. Deus, Jesus está voltando e há pessoas que não estão prontas, ou você acha que isso é uma mentira, ou você realmente não crê nisso. Você crê que a oração é a criatura falando com o Criador? Você crê que há poder na oração? Então você precisa orar. Você crê que esse relato é verdadeiro? Que os discípulos receberam o poder de Deus, pregaram, pessoas se converteram e o cristianismo foi disseminado? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, isso também pode acontecer nos seus dias, mas só vai acontecer se tomar uma atitude da sua parte. Se houver uma atitude da sua parte. Enquanto você não dobrar os seus joelhos e orar,
Enquanto você vir à igreja e ser apenas um membro e não a igreja viva, nada vai acontecer. Enquanto a Bíblia for negligenciada, nada vai acontecer. E vai passar amanhã o culto, e vai passar esses dias, e vão se passar os meses e os anos, e a gente não vai ver os frutos que nós esperamos. E aí ficaremos aí, ah, Senhor, o meu filho, ah, Senhor, o meu cônjuge, ah, Senhor, as pessoas. É necessário haver uma atitude da minha e da sua parte. Você precisa orar mais, orar de verdade. A sua natureza pecaminosa não quer orar. Ninguém acorda com vontade de orar. Mas você pode esmurrar o seu corpo, você pode fazer força, colocar alarme. Separe tempo. Deus, eu só tenho tempo para falar contigo 5 horas da manhã, ou na hora do almoço, ou só antes de dormir. Separe esse tempo e não negligencie esse tempo. Deus, eu ainda tenho problemas a serem resolvidos, problemas com pessoas e problemas com o pecado. Você precisa se relacionar com Deus para que Ele possa realizar essa obra em você. Você não vai se tornar mais humilde, mais amável, um homem ou uma mulher de oração por conta própria, pelo seu próprio querer, porque a sua natureza não lhe permite isso. É por isso que você precisa do Espírito Santo. E por mais que você argumente, fale bem e seja ali uma testemunha de que, olha, eu sou adventista do sétimo dia, essa influência só será real se o Espírito Santo transbordar na sua vida. Enquanto isso, você será apenas um colega de trabalho, apenas um amigo conhecido, apenas uma pessoa que vem e vai. Mas nós não fomos chamados para isso, para apenas nascer, crescer e morrer, ir e vir. Fomos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra, para ser o povo remanescente, para restaurar as verdades da palavra de Deus, para prepararmos o mundo para a volta de Jesus. Esse é o seu chamado. Fomos chamados para isso. Evangelismo não é somente pregar uma mensagem de crente. Evangelismo é pregar a salvação. E evangelismo é ver o resultado da salvação. Você quer ver pessoas sendo salvas através da sua vida? Você quer que Jesus use você para salvar a sua família? Então, nesta manhã, você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Seja se confessar para Ele algum pecado, tomar uma firmeza para você voltar a orar, ou começar a orar como você nunca orou, a ler a Bíblia. Sim, abrir a Bíblia todos os dias. Há pessoas que pararam de ler a Bíblia porque dizem que conhecem. Ah, eu sei que Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus. Entenda, a palavra de Deus não pode ser meramente informação, precisa inflamar todas as vezes. Deus, inflama o meu coração de novo. O que você tem que falar com Deus nesta manhã? Que você fale. Nós teremos um louvor especial agora? Eis o momento então. Eis o momento, Senhor. Eu quero salvação, Deus. Eu quero ver a minha igreja reavivada. Senhor, eu quero ver pessoas voltando para casa. Eu quero que pessoas venham para casa através da minha vida. E eis aqui a minha condição. Não se distraia nesse momento. Eis aqui a minha condição. Você precisa falar com Deus. Eu não consigo orar. Eu não consigo me libertar de tal pecado. Eu não consigo ser humilde. Eu ainda tenho assuntos a serem resolvidos. Eis o momento. Mas peça principalmente que quando as portas se fecharem, ao chegar em casa, você busque a presença de Deus. Busque o Espírito Santo. E que Ele ajude você a buscar até receber, para que você seja testemunha daquilo que Deus pode fazer, do maior milagre, que é a salvação das pessoas que você ama. Amém?
Você poderia se ajoelhar para nós falarmos com Jesus? Santo Deus, eis aqui o teu povo diante de ti mais uma vez. Nesta manhã a tua palavra foi aberta, ó Deus, nos trazendo a grande lembrança de como o cristianismo começou, onde homens e mulheres clamaram pelo poder do alto e receberam, e muitas vidas foram salvas. Nós cremos que isso se repetirá em nossos dias, nos preparando para o grande encontro da volta de Jesus. Mas entendemos, Senhor, que antes do Senhor voltar, a tua igreja precisa estar preparada. E existem condições, ó Deus, a serem cumpridas para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Jesus, tenha misericórdia de nós. O principal ponto, Deus, é uma vida de oração. Olha para cada um dos teus filhos aqui. A gente trabalha, a gente corre, a gente busca, mas a gente quase não ora. Senhor, é no anonimato, na oração, que a gente está completamente desnudo diante de Ti. Ao cantar e pregar, pode ser que a gente receba elogios e aplausos, mas na oração, todos nós somos humilhados, somos nada diante do Senhor. Então nesta hora, Deus, a Tua igreja de joelhos se prostra e clama: tem misericórdia de nós. Faça de nós, Espírito Santo, homens e mulheres de oração. Nos ajude, Senhor, a clamarmos pelo Espírito Santo. Pai, a não só pedir pela vida e pela saúde, o Senhor está cuidando, mas realmente pela Tua unção sobre a nossa vida. Que não sejamos apenas pessoas comuns, trabalhadores, amigos, colegas, mas sejamos homens e mulheres que revelam a Cristo onde quer que estão. Por favor, ó Deus, que durante a oração, ao clamarmos pelo Espírito Santo, o poder do alto, também passemos pelo processo de santificação. É difícil, Senhor, quebrar o nosso orgulho. É difícil, Senhor, reconhecer que nós somos impuros, que nós somos maledicentes, que nós ainda temos raiva, que ainda temos vaidade, que ainda temos apegos a música, sites, relacionamentos, a comportamentos, a coisas que talvez ninguém saiba, mas o Senhor sabe. Perdoa, Deus, em nome de Jesus. Nesta manhã, liberta o Teu povo. Por favor, Senhor, vem sobre nós com o Teu Espírito Santo e nos ajude a entrega total. Que nós não sejamos tão somente membros de uma igreja, mas a igreja viva de Cristo que está pronta para ver Cristo voltar. Que a Bíblia não seja um livro, ó Deus, bacana, que decora a nossa casa, mas o nosso alimento diário, pois é a palavra de Deus. E que a oração seja a nossa grande arma, porque é a conexão da criatura com o Criador. Por favor, ó Deus, que não saiamos daqui apenas avaliando a pregação, mas saiamos daqui refletidos e decididos e renovados pelo Espírito, para vermos, ó Deus, aquilo que aconteceu no passado em nossos dias, a salvação da nossa família, a salvação, ó Deus, dos amigos queridos, a salvação da cidade de Rio das Ostras, ó Deus. Por favor, que o Senhor possa tomar lugar inteiramente em nossas vidas, que verdadeiramente tenhamos a ousadia que teve no passado e que estejamos prontos para ver Cristo voltar. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nos despede agora na Tua paz, que tenhamos um sábado deleitoso, que às 4 horas no JA os Teus filhos venham Te adorar, e amanhã à noite também, porque precisamos orar, precisamos estar unidos. É isso que eu Te peço, entrego e agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Deus abençoe você.